Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo toque profundamente a alma de todos vocês. Amados, diletos irmãos, estou passando aqui para deixar-vos mais um sermão do monte. Eu quero falar hoje sobre a bem-aventurança dos pacificadores, daqueles que promovem a paz, daqueles que procura unir o ser humano. A sétima bem-aventurança, ele fala sobre aqueles que unem. Está escrito assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Então, essa sétima bem-aventurança. O interessante, amados, quando estudamos a Bíblia, que nós notamos. Há poucos dias eu trouxe o estudo sobre o fruto do Espírito. Ontem eu comecei um estudo falando sobre dons espirituais e já estou praticamente encerrando a bem-aventurança. E eu consegui perceber que o fruto do Espírito são 9 caráter ou 9 qualidades que o Espírito Santo nos promove em nossa vida. São 9 transformações, são 9 características que o Espírito Santo produz, que nós chamamos de fruto do Espírito Santo. O Sermão da Montanha, ele traz 9 bem-aventurança, onde Jesus fala sobre as qualidades daqueles que são cidadão, que irão pertencer ao reino de Deus. São 9 características, 9 qualidade dos pertencente ao reino dos céus. E os dons espirituais apresentam-nos 9 dons, que são 9 qualificações que nos qualifica, que nos leva, que promove dentro de cada um de nós. São 9 manifestações do Espírito em nossa vida, que nos leva a promover o reino de Deus aqui na terra, que nos auxilia o avanço no reino de Deus. Então, tudo está ligado dentro da Bíblia. Eu quero hoje falar sobre a sétima qualidade, ou 7 características da bem-aventurança, onde, ou seja, a sétima qualidade que é direcionado aos servos, aqueles que se tornam pacificadores, cujo galardão é de poderem ser chamado filho de Deus. A condição dos servos de Deus, nós vemos que Jesus começa falando sobre os pobres de espírito. Ele vai avançando, chegando ao última, a sexta bem-aventurança, falando sobre os puros de coração. E nós vemos que essa condição de nos levar a nos tornarmos filhos de Deus, vemos que neste mundo oprimido, injustiçado, nós vemos que acontece transformações de vida de cada um de nós. Os oprimidos, injustiçados, os chorões do verso anteriores, bem poderia nos levar a pensar que seria justo responder às injúrias por meio da violência. Existem alguns que pensam assim, ou pensavam assim nos tempos de Jesus. Como, por exemplo, havia uma classificação dos povos, aqueles que chamavam zelotes ou zicários. Eram homens que acreditavam que deveriam devolver violência com violência. Mas Jesus agora, ele nos leva
a refletir e que cada cristão, cada cidadão do reino, de acordo com esta bem-aventurança, tem de ser pessoas pacífica ou pacificador, tanto na igreja quanto na comunidade em que vivemos ou na sociedade a qual estamos inseridos. É bastante explícito nos ensinamentos de Jesus a seus discípulos que jamais deveríamos procurar o conflito ou ser responsável por ele. Pelo contrário, somos chamados para pacificar. Devemos ativamente buscar a paz. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos. E até onde depender de nós, ter paz com todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. E também o livro de Hebreus, 12, verso 14. E o livro de Romanos, 12, verso 18. São versículos que nos levam a refletir sobre a paz. A palavra de Deus diz que o homem que promove paz, ele é pessoas que recebe paz interior. Nós vivemos em um mundo de conflito, amados. Estamos em um período de ano eleitoral e muitas pessoas acreditam nas promessas de político. A política ela aponta, muitas vezes, para tentar promover a paz. Mas a paz, ele não vem por meio de políticos, amados. Ele vem através daqueles que têm o coração voltado para Deus. A política apontada por Jesus sempre foi a da paz, a do amor, e inclusive amor demonstrada aos inimigos. Em Mateus 5, verso 43 a 48. O Senhor Jesus ele diz que devemos orar pelos nossos inimigos, devemos amar, inclusive, aqueles que se levantam contra nós. A recompensa para quem agir assim é ter o direito de ser chamado filho de Deus, pois estará procurando fazer o que seu pai fez, amando as pessoas com amor sincero, com amor benevolente, com amor que leva a pessoa a acolher, mesmo aqueles que se tornaram, muitas vezes, nossos adversários. Então, amando as pessoas com amor semelhante ao amor do Pai. Como Jesus logo vai tornar explícito isso em Mateus 5, verso 44 a 45, e daqui nós vamos estudar, amados. Então, nós veremos que promover a paz, ou algo que o mundo inteiro está tentando, amados. Israel está em conflito, Israel está em guerra, e essa guerra, ela não é somente uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. Os países estão envolvidos em promover a paz. E a Bíblia diz que bem-aventurado os pacificadores, aqueles que procuram cessar os conflitos. O nosso país é um país que vive em paz, mas dependendo da maneira como os nossos governantes se colocam, eles, em vez de causar, de cessar esse conflito, eles colocam mais lenha. A última declaração do nosso governante foi uma catástrofe que levou o país a entrar também em um conflito de ideias com o próprio Israel. O que nós temos que entender, amados, que a Bíblia diz que devemos orar pela paz de Israel.
Isso é bíblico. Então nós temos que orar para que cesse essas guerras, tanto em Israel quanto as outras guerras. Eu estive recentemente fazendo uma pesquisa, eu descobri que existe 130 guerras, conflitos que existem no mundo, fora essas guerras do tráfico, fora essa guerra que existe nos morros aqui no Brasil. Então, amados, vamos orar pela paz, pedir que Deus abençoe a nação brasileira, que cesse essa guerra, esse conflito que existe ali em Israel, ali nos outros países. É, Nós sabemos que também na a própria África existe conflitos dos povos, da irmãos matando os irmãos, e tudo isso precisa cessar. E a Bíblia diz claramente: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Campo Grande agora é 4 horas e 1 minuto. Logo mais, após esta oração, eu estarei saindo para o meu trabalho. Provavelmente estarei compartilhando dentro do ônibus esta mensagem de hoje. Grande e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai, porque eu tenho visto que as mensagens do Sermão da Montanha, ele nos mostra que Cristo estava promovendo, estava, na verdade, nos dando as suas leis para que nós pudéssemos seguir os exemplos, os passos que neste discurso Jesus fala aos discípulos sobre as bem-aventuranças. Então, Pai, eu peço que nos dê a paz, que possamos ter paz interior, que possamos nos transformar em cidadão dos céus, porque está escrito em tua palavra que os pacificadores serão chamados filho de Deus. Queremos nos tornar filho do Senhor. Queremos ser filho do Senhor, ser inserido nesse reino de Cristo como filho amado do Senhor. Então eu te peço, Pai, desperta em nós um coração capaz de levar a paz, de unir o povo, as nações. É isso que eu te peço, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e te louvo, dizendo amém e amém.